Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. Estamos iniciando mais uma live da série promovida pelo blog do Itamar com os pré-candidatos a prefeito de Arco Verde. Conosco, o delegado Israel Rubis, de naturalidade paraibana. Dr. Israel é pré-candidato a prefeito de Arco Verde pelo Partido Progressista. Atualmente, na profissão, Rubis ganhou notoriedade devido ao seu trabalho na luta contra a criminalidade na terra do Cardeal. Com o nome à disposição do povo de Arco Verde, Israel encara um grande desafio que é suplantar políticos experientes e com vasta atuação no município. Boa noite, doutor. É um prazer tê-lo na nossa série de lives e estaremos hoje batendo aqui um papo descontraído sobre os efeitos da pandemia no mundo e também na questão política, já que acontece esse ano o pleito eleitoral para a escolha de prefeitos e vice-prefeitos, como também vereadores em todo o país. Boa noite, Itamar. Boa noite a todos os internautas do blog do Itamar. É um grande prazer, Itamar, estar aqui com você, esse espaço que você concede para que a gente possa conversar um pouco sobre a dinâmica e o cenário político da terra do Cardeal, da minha amada Arco Verde. Apesar de eu não ser natural de Arco Verde, o meu sentimento pela população é gigantesco. O próprio hino de Arco Verde, se você for avaliar, fala que a terra de Arco Verde está disposta para receber nativos, turistas e o viajor. Então, assim, todos nós, sendo nascidos ou não aqui em Arco Verde, somos bem recebidos de forma bastante acalorada nesta terra. Estou à sua disposição para a gente brincar, para a gente conversar, para a gente dialogar de forma muito concreta e sólida a respeito de propostas e do cenário na questão do próprio coronavírus, como você bem ressaltou. Doutor, como é que o senhor vê hoje essa situação do coronavírus que se alastrou pelo mundo, né? E hoje é uma grande incógnita com relação às eleições municipais. Não se sabe como o eleitor irá se comportar, né? As pessoas colocam que acreditam, né, numa grande abstenção, porque muitas pessoas não vão sair de casa para esse enfrentamento de fila e, evidentemente, fazer o voto, né? E aí nós teremos uma eleição atípica. Como é que o senhor está vendo essa situação? O senhor acha que, como nome novo, isso seria ou será melhor para o senhor? Ou essa eleição ela ainda está sendo estudada pelos candidatos, a forma como vai adentrar nas casas das pessoas, seja pelas redes sociais, seja, né, pelo porta a porta mesmo, mas com a precaução. Como é que o senhor encara essa situação e ingressar na política justamente no momento em que, né, se abre esse diferencial nos pleitos ocorridos em tempos passados? Veja, primeiramente vamos fazer uma análise circunstancial do coronavírus. Nós temos hoje uma pandemia atingindo o próprio nome, né, a nomenclatura já diz, é uma epidemia a nível mundial. Aqui no Brasil, mais de 100 mortos, lamentavelmente, perdemos mais de 100 mil brasileiros para essa doença catastrófica. O sistema de saúde pública brasileira não estava preparado para receber, para suportar esse impacto do coronavírus, tanto que hoje, se você for fazer uma pesquisa sobre a questão das demandas sociais, a saúde vai aparecer sempre, talvez, em primeiro e em segundo, nos 3 primeiros lugares. A demanda social, saúde, sempre vai ser muito frequente. Por quê? Esse cenário, essa janela do coronavírus, ela abriu os olhos do cidadão para mostrar que a saúde pública brasileira necessita, sim, de uma maior atenção, de um maior cuidado. O governo federal fez a liberação de muitos recursos, embora muitos desses recursos para, digamos assim, tirar o grande problema de arrecadação, reduzir o grande problema da redução brusca de arrecadação dos municípios, digamos assim, fazer um esteio,
um complemento orçamentário para os municípios, né? E aí a gente viu, lamentavelmente, o sistema público sofrer essa tsunami, esse impacto monstruoso. E aí, Itamar, eu avalio que a questão política, ela influenciou de forma bastante negativa nessa recepção do coronavírus. Houve um debate ideológico muito forte entre forças políticas nesse cenário, e está havendo ainda, de modo que os brasileiros estão sendo, digamos assim, sofrendo as consequências dessa divergência política, notadamente encabeçada pelas correntes direcionadas aos governadores, alguns governadores do Brasil, o presidente da República e também prefeitos. Há hoje um debate muito intenso entre essas forças políticas. O presidente acusa os governadores e prefeitos, os prefeitos e governadores acusam o presidente, e aí a gente fica nesse emaranhado de divergências, de desentendimentos de correntes políticas, enquanto o cidadão brasileiro sofre a pandemia, sofre esse grande problema mundial. E aí, Itamar, é importante que se diga, que a gente analise que a própria pandemia, ela trouxe um contorno diferenciado para as eleições, né, desse ano. O que acontece? O Congresso Nacional reconheceu a necessidade de se fazer uma mudança na data do calendário eleitoral, principalmente do dia das eleições, tirando do dia 4 de outubro e atrasando, digamos assim, retardando a data das eleições para 15 de novembro. E aí o próprio TSE e o Congresso Nacional estão regulamentando ainda algumas circunstâncias. As resoluções do Tribunal Superior Eleitoral foram publicadas sexta-feira, salvo engano, já saíram no Diário Oficial da União hoje, ou vai sair amanhã, regulamentando todo esse processo eleitoral. Mas esse debate, ele começou lá desde esse debate ele começou desde abril. Qual seria o impacto do coronavírus nas eleições, já que a gente tem esse costume de eleições efusivas, pessoas nas ruas, pessoas em aglomeração, e essas aglomerações, elas são sinais de força política por parte de grandes atores da política nacional, estadual e municipal. E aí, aquela história, quanto mais se aglomera, mais se aglutina pessoas, maior, digamos, intensidade de força se mostra, de força política se mostra. Até então, antes do coronavírus, era essa a dinâmica eleitoral. Quanto mais pessoas, maior força política, em tese, aquele pré-candidato ou candidato demonstrava. E aí, Itamar, a gente vai encarar uma eleição com regras bem complexas, diferenciadas, de distanciamento, de uso de proteção, de EPI, de equipamentos de proteção individual, tanto pelos eleitores, quanto pelos mesários, juízes eleitorais, promotores eleitorais, fiscais partidários, entre todos os atores envolvidos nesse processo de oxigenação da democracia. Eu avalio particularmente o seguinte: logicamente, por óbvio, aqueles que são mais conhecidos, eles saíram, de certa forma, bem mais beneficiados nesse processo de restrição de visitas, restrição de aglomerações de pessoas, restrição dessa questão de uso de equipamentos de proteção individual, embora irresponsavelmente alguns pré-candidatos ainda ignorem totalmente esse efeito, façam aglomerações, eventos com pessoas, como vem acontecendo aqui em Arco Verde, lamentavelmente. E aí é para a população já analisar e ver o seguinte: será que essa pessoa que pratica esse tipo de coisa, que insiste em submeter os seus futuros eleitores a um risco de contaminação, eventualmente ele está preocupado, esse ator político, com o seu próprio capital eleitoral, preocupado com a saúde pública? Eu tenho orientado muito meu grupo no sentido de que a gente se proteja, Itamar. Tente aglomerar o mínimo, tente obedecer os decretos, ter a quantidade de pessoas ali reduzidas nas nossas conversas, nos nossos diálogos. Sempre que vou às casas, converse com as pessoas sobre isso, me protejo, uso máscara, uso álcool em gel, recomendo que as outras pessoas também usem. Por quê? A nossa preocupação primordial é a saúde das pessoas. E nós,
enquanto pré-candidatos, somos sim vetores dessa doença, que a gente pode ter o vírus numa roupa, no óculos, na mão, na saliva, e sair da casa de um futuro eleitor e ir para uma outra casa e a gente, infelizmente, ser o vetor de, digamos assim, de deslocamento desse vírus. E aí a gente precisa entender esse contexto. As resoluções estão aí, algumas restrições de movimentação. E aí, Itamar, a gente tem as técnicas que a gente pode usar, sim, com os eleitores para essa comunicação em massa. Não é à toa que as lives vêm se intensificando ainda mais. Quando a gente fala aqui, a gente fala para 50, 60, 30, 40 pessoas que se desdobram em mais 10, em mais 15, em mais 20. E aí é importante que a gente faça esse processo de construção de comunicação pela internet, embora o eleitor brasileiro ele ainda é muito visual, certo? Ele necessita da presença física do candidato ou do pré-candidato para que ele possa conversar e olhar nos olhos. E isso é importante, sim, a presença física é muito importante. Eu tenho feito caminhadas, tenho feito visitas sempre com muito cuidado e muita responsabilidade, orientando o meu grupo também nesse sentido, certo? E, por óbvio, os que são mais conhecidos levam, sim, uma certa vantagem, mas a gente que tem a força, a musculatura da rede social também não fica muito atrás, Itamar. Porque aqui eu tenho pessoas, às vezes vou fazer determinadas visitas em alguns bairros, e aí as pessoas chegam e me dizem, eu vejo o senhor no Facebook, nas lives, gostei muito da sua live, a gente fez 2 lives essa semana aqui em Arco Verde, que foram lives recordes de visualização, Itamar. Uma expansão gigantesca, a gente pôde discutir sobre propostas, sobre o cenário político atual de Arco Verde, e essa força, essa movimentação, essa dinâmica da internet, ela ainda é muito importante, ela ainda tem uma força que está sendo conhecida e utilizada agora com mais intensidade pelos candidatos. O problema é que a gente usava a internet com muita frequência antes da pandemia. Esse meu trabalho na internet de diálogo, de discussão dos principais temas da cidade de Arco Verde, ele não começou na internet durante o período da pandemia, ele começou bem antes. Então, assim, para a gente ainda é muito natural. Para a gente é natural esse terreno das redes sociais, da internet, do Instagram, diferentemente para alguns atores políticos que estão começando a caminhar agora. A gente tem uma página com 10.500 pessoas seguindo, temos um Instagram com quase 7.000 seguidores, 2 perfis de Facebook com 5.000 pessoas, né, cada um deles, 5.000 amigos. Então, assim, a musculatura de mostrar as nossas propostas e conversar de forma maciça, esse meio de comunicação em massa, a gente construiu. Construiu desde o início do ano passado, do final do ano passado, não é agora. De dezembro para cá, a gente começou a fazer esse trabalho de fortalecimento na rede social e de diálogo. Agora, lógico, a gente vai andar, vai caminhar, vai gastar sola de sapato, até porque eu disse a você, a gente vai enfrentar forças políticas que são muito intensas, muito tradicionais aqui da cidade, mas a gente continua quebrando paradigmas e, assim mesmo, uma pessoa que não é da política tradicional aqui em Arco Verde vem quebrando paradigmas e vem, sim, se inserindo dentro do cenário político arco-verdense, graças a Deus, com muita força, que é meu caso, e juntamente com o meu grupo, logicamente, né, que o trabalho é sempre coletivo, não é um trabalho único. Por óbvio, a gente aparece mais porque eu estou como pré-candidato, né, à chapa majoritária, a gente aparece mais, mas existe um grupo que trabalha para isso. Doutor, o que muitas pessoas que estão nos assistindo, que nesse momento e que posteriormente, né, irão assistir, porque esse vídeo irá para o YouTube e ficará fixo no Facebook, quem é o delegado Israel? É o que muita gente quer saber, um perfil. Quem é o delegado Israel? E o que pretende para Arco Verde? Veja só, Itamar, eu construí um vídeo essa semana, né? A gente construiu, não, eu fiz um vídeo, caiu foi, Itamar, a nossa live? Não, Você está me não ouvindo? estamos Sim, no sim, eu ao pensei vivo. que... Porque Desculpa, eu Albertino, pensei que vez tivesse... por outra, ele tira e deixa na tela somente o protagonista da fala.
Tá tranquilo. Veja só, essa semana nós fizemos, eu fiz um vídeo e divulguei nas minhas redes sociais falando um pouco sobre a minha história de vida. A minha história de vida é a história de um paraibano, eu sou de Guarabira, na Paraíba, que teve dificuldades, um jovem que foi criado em uma família humilde. Minha mãe é servidora pública aposentada, meu pai é bancário, meus pais são separados desde que eu era bem pequeno, desde que eu tinha 6 anos de idade. E aí, assim, eu morei durante muito tempo, a maior parte da minha vida, né, com minha mãe. Meu pai é funcionário do Banco do Brasil, mas meu pai pegou aquele tempo já que o funcionário do Banco do Brasil não era, que isso antigamente era sinal de riqueza, né, que o cara é funcionário do Banco do Brasil, eu recebia um salário muito grande, né, gordo. Hoje não, hoje é bem adequadas, talvez até inadequado para a realidade salarial brasileira. Mas eu sou, como eu disse, filho de uma servidora pública e um funcionário do Banco do Brasil, meus pais eram separados, estudei em escola pública, Itamar. Até eu chegar aqui a esse cargo, eu ralei muito, estudei muito, porque eu sempre fui muito consciente que a minha vida ela tinha que ser pautada em superar desafios, em conseguir estudar, buscar o conhecimento para ter o meu sustento, para ter o conhecimento, a cultura, a educação dentro da minha cabeça. E eu precisei me desdobrar muito para isso. Como eu disse a você, estudei em escola pública, estudei no Desembargador Pedro Bandeira, na cidade de Guarabira, estudei no Antenor Navarro, na minha cidade. E aí, Tamar, uma situação bem interessante, que quando eu estudava a terceira série no Antenor Navarro, eu via, quarta série, perdão, eu via os estudantes do Colégio Santo Antônio, que é um colégio privado lá em Guarabira, que eu fui na quinta série para lá, saindo daquela escola, e assim, era uma escola de porte de pessoas que era frequentada por filhos de pessoas de porte financeiro de médio para elevado. E aí eu dizia, eu tenho muita vontade, eu pensava cá comigo, eu tenho muita vontade de estudar nesse colégio, eu ainda vou estudar nesse colégio. E aí a vida me aprontou uma armadilha muito satisfatória, na verdade, e que em determinado momento minha família fez um esforço, me colocou no ensino fundamental, um colégio privado, e aí estudei o meu ensino médio. Quando eu fui para o ensino fundamental 2, que era de quinta a oitava série, quando eu fui para o ensino médio, minha família teve uns problemas financeiros, e aí fui aprovado num exame admissional para uma bolsa de estudos, e aí cursei uma parte do meu ensino médio, primeiro e segundo ano do ensino médio, por meio dessa bolsa. No terceiro ano, essa bolsa, por uma questão de mudança de gestão na Prefeitura de Guarabira, essa bolsa foi concedida pela Prefeitura de Guarabira. Por questão de uma mudança de gestão, eu perdi essa bolsa. E aí, eu contei com a ajuda do meu irmão, que eu tenho 3 pais na minha vida, viu, Itamar? E meu irmão me ajudou muito, e aí pagou meus estudos. Ao fim do meu terceiro médio, eu fui aprovado em 3 vestibulares, pude escolher, graças a Deus, cursei uma parte, depois cursei a parte de agronomia em Areia, um curso que eu me identifiquei muito, eu cursava agronomia e biologia ao mesmo tempo, em Campina Grande, em Areia. E aí, em 2007, eu passei no concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba, permaneci lá por 10 anos, na Polícia Militar, fui aprovado no concurso em 2016 para delegado de polícia do Estado de Pernambuco, concurso absolutamente difícil, muito difícil esse concurso foi, talvez um dos mais difíceis do Brasil, assim, foi bem duro mesmo, as etapas foram bem cruéis, e aí a gente, graças a Deus, conseguiu êxito. Fui nomeado em janeiro de 2018, minha primeira lotação foi na delegacia de Pedra, e com 2 meses de delegado, Itamar, eu assumi a delegacia seccional de Arco Verde. Muito precoce, né? Assim, você é um policial militar, já uma pessoa da segurança, conhece, tem experiência. Imagine, um delegado com 2 meses de nomeado foi designado para gerir uma das maiores seccionais do estado de Pernambuco, que era a seccional de Arco Verde. E aí eu assumi a seccional, a gente fez um trabalho muito bom, sempre ressaltando parceria, um trabalho coletivo, com participação ativa de comissários, agentes, escrivães, que se dedicaram muito a esse trabalho, a Polícia Militar. E aí nós fizemos esse trabalho muito forte, intenso, de combate à criminalidade organizada, instauramos investigações importantíssimas contra a corrupção, de combate à corrupção em outras cidades, aqui em Arco Verde.
E aí meu ciclo se encerrou com aquela polêmica toda, né, que todo o estado de Pernambuco acompanhou. Eu fui removido para a cidade de Vitória de Santo Antão, e aí, depois de algum tempo, a cabeça mais fria, eu fui convencido pelo deputado estadual Eric Lessa, que é delegado de polícia também, a me filiar no partido e buscar o espaço no cenário político aqui em Arco Verde. Desde então, a gente tem feito esse trabalho de diálogo com a população, de conversa, de aproximação, de mostrar ao cidadão que a gente pode sim propor demandas, propor soluções viáveis para as demandas, e aí a gente tem, digamos assim, conseguido um respeito, um posicionamento muito interessante na cidade de Arco Verde. E só voltando um pouco ao meu passado, como eu disse a você, eu gravei esse vídeo em torno de 5 minutos falando que a minha vida sempre foi pautada em superação, em determinação, Itamar. Graças a Deus, as pessoas que me conhecem sabem isso, tem esse nosso conceito como muito presente, que é a superação, que é a determinação de vencer desafios, é se sentir desafiado sempre. E voltando um pouco mais, eu disse a você que eu tinha 3 pais, por quê? O meu pai, assim, eu acho que a figura masculina na minha vida, a primeira figura de muita intensidade foi meu avô, que faleceu em 92, decorrente de um erro médico. E assim, o meu avô era meu herói. Depois, meu pai, que também, assim, teve problemas pessoais, meus pais se separaram, meu pai passou muito tempo desempregado, tudo, estudando para concurso. Meu pai é um homem de uma inteligência rara, ele tem uma capacidade de leitura absurda, ele é capaz de ler um livro em poucos dias, assim, um livro com uma literatura muito complicada. E assim, e meu irmão, que foi o cara que me deu um impulsionamento, uma força gigantesca, assim, me ajudou. Meu irmão passou no concurso, me ajudou a terminar os estudos, me ajudou na faculdade. Então, assim, por isso que eu disse que eu tenho 3 pais. E tem a minha mãe, que é a minha grande guerreira. E as 2 mulheres da minha vida é a minha mãe, que é a minha grande guerreira. Na verdade, 3. Tenho 3 mulheres da minha vida também. Eu tenho minha mãe, que é a minha grande guerreira, assim, que suportou muita coisa, criou 2 filhos, mesmo tendo poucos recursos financeiros. E a única coisa que ela dizia era que, assim, o mais importante na vida da gente era a gente sempre estudar, buscar a educação, que a educação era a nossa tábua de salvação. Porque era isso, só Deus sabe como seria o nosso futuro. Então, assim, a educação que ela me deu, o estímulo que ela me deu, e assim, em determinado ponto da minha vida, eu estudava de madrugada, de noite, de tarde, de dia, e minha mãe às vezes quem dizia, meu filho, tá bom, pare, já tá na hora de você descansar. E para poder eu conseguir chegar onde eu desejava chegar, Tamar, sempre com muita luta. E minha filha, eu tenho uma filha de 13 anos, e aí também a minha grande paixão, meu grande tesouro, é o que eu tenho de mais valioso na minha vida, e a minha atual companheira, minha noiva também, são as 3 mulheres da minha vida. E aí, assim, eu tenho 3 pais e 3 mulheres na minha vida. O delegado Israel é um jovem, 34 anos, batalhador, como qualquer um outro brasileiro, Itamar. É um brasileiro sonhador, concretizador de metas, que busca transformar os seus sonhos em metas. Porque sonhos são muito abstratos, né? São muito genéricos. A gente precisa transformar os nossos sonhos em metas. Se a gente tem um sonho, a gente precisa construir uma ponte para chegar e transformá-lo numa meta. Estabelecendo a meta, aí a gente corre atrás de superá-la. Pode aí. Tá contigo, pode perguntar. Tá, o áudio não estou conseguindo ouvir, não. Por falar em metas e objetivos, por que o senhor quer ser prefeito de Arco Verde? Veja bem, Tamar. Primeiro, eu acho importante a gente dizer o seguinte. Quando eu cheguei em Arco Verde? Eu cheguei em Arco Verde em fevereiro de 2018. E aí, Tamar, como o próprio hino da cidade, como eu já ressaltei tanto, parece que o hino ele foi construído pensando nas pessoas que aqui tiveram. Arco Verde fala em seu hino que Arco Verde é uma cidade acolhedora, uma cidade hospitaleira. É a mensagem que o hino traz para os nativos, os turistas, aqueles que aqui buscaram guarida e morada. E assim, eu sempre construí uma relação de muito respeito, carinho e afeto pelos arcoverdenses. Desde os meus primeiros dias aqui, eu sempre fui muito
bem tratado, muito respeitado por toda a população. E assim, a gente constrói laços de amizade, como eu já disse a você. E a partir de certo momento, a gente começa a ter um sentimento de gratidão por essa sociedade, afinal de contas, por essa comunidade, por essa cidade, por essa população. Por quê? A gratidão ela é inerente a esse sentimento de carinho, de afeto que nos é dado. Aqui em Arco Verde eu escolhi para fixar minhas raízes. A gratidão hoje, certamente, é o sentimento que me move. E a partir dessa gratidão, Itamar, de ter sido bem recebido, da população ter participado ativamente do trabalho realizado como delegado, da população ter participado ativamente de várias investigações, dando informações, que antes esse cenário não era tão enriquecedor como foi comigo, da participação mais ativa, de ganhar a confiança da população. A gratidão, confiança, esse estabelecimento dos vínculos. E aí, quando eu fui removido daqui, de ofício pela administração, né, sem que minha remoção ficou muito claro para todo mundo que foi uma remoção não foi desejada, né? Foi uma remoção de ofício pela administração, foi uma remoção praticada pela administração. Eu respirei, a gente fica chateado, logicamente, respirei e fui aconselhado por várias pessoas. E aí eu comecei a ver, eu posso fazer mais. Eu posso doar um pouco do meu tempo, do meu conhecimento, das minhas horas de estudo, da minha força de vontade, da minha determinação, da minha superação em prol da cidade. Eu sou um servidor público, Itamar, de carreira, certo? Eu tenho aí uma carreira como delegado de polícia, de ser promovido, eu posso chegar até delegado especial, e tenho já uma experiência na área, tenho 13 anos de segurança pública, na verdade, e assim, eu entendi que, em virtude dessa gratidão, dessa confiança, desses laços de confiança que foram estabelecidos, desses protestos que foram realizados pela população em torno da minha saída, demonstraram que a nossa presença aqui na cidade de Arco Verde era uma presença extremamente desejada por um grande segmento da sociedade. E aí não nos restou um outro entendimento, a não ser que está na hora de eu me doar o meu tempo, o meu conhecimento, a minha força de vontade, o meu trabalho em prol de Arco Verde. Estudar a cidade, entender as demandas sociais, os principais problemas, construir um plano de governo moderno, eficiente, nada mirabolante, nada absurdo. Eu não prometo emprego a ninguém, eu não prometo dinheiro a ninguém, mas eu prometo ser um gestor, ser o melhor gestor da história de Arco Verde, Itamar. Eu não prometo nada de errado, nada de ilícito a ninguém. Então, por que é que Israel está botando o seu nome à disposição? A gratidão, a confiança, os laços de confiança, o respeito. E agora eu tenho vontade de me doar, de doar o meu tempo de estudo, de conhecimento, a minha força de vontade, a minha mão de obra, em benefício da sociedade, da população. Nós temos feito um trabalho muito forte de conscientização contra a corrupção, de conscientização contra a corrupção eleitoral, mostrar que é possível fazer uma construção de uma gestão pública eficiente, moderna, enxuta, que fomente, que construa, que desenvolva os serviços públicos básicos, tais como saúde, como educação, como habitação, como desenvolvimento econômico, e entre outros, Itamar, segurança pública. E aí a gente entende que, respeitosamente, de forma muito respeitosa, nossa estratégia política não é estar desrespeitando ninguém, não é estar com ofensas a ninguém. Respeitosamente, a gente entende que Arco Verde ela tem sido enxergada por um ângulo que prejudica a exploração de todo o seu potencial. E aí, Arco Verde precisa se modernizar, se renovar. E não é se renovar somente de um nome, é se renovar com novas estratégias, com novo pensamento, com novas metodologias de gestão pública. E é justamente por entender que eu posso fazer isso, Itamar, que eu tenho posto meu nome à disposição da população, para que a população decida efetivamente se eu posso ajudar a tracionar essa cidade, a fazer com que ela se movimente muito mais rápido para o desenvolvimento
que necessariamente ela deveria ter nesse momento. Tem uma pergunta aqui de Edjailson. Edjailson pergunta, como na área de segurança pública, eu não poderia tentar ingressar na carreira política de início como candidato a vereador? Responde já, Edjailson. Eu posso responder, Itamar, a pergunta de Edjailson? Edjailson é mototaxista aqui na cidade de Arco Verde. É uma pessoa que apoiou, inclusive, as manifestações, esteve comigo na delegacia, uma pessoa que tem meu respeito. Por ocasião da democracia, ele está numa outra estratégia política. Isso é totalmente... Eu não preciso ser inimigo de ninguém, Itamar. É o que a gente tem pregado. Eu não sou inimigo dos eleitores de Zeca, eu não sou inimigo dos eleitores de Wellington, eu não sou inimigo dos eleitores de Cibele. Isso é democracia. A democracia tem... O cidadão tem o seu direito a escolhas. E aí, Edjailson tem o meu respeito. Edjailson, eu acho que como candidato a vereador, talvez eu não pudesse pôr em prática... Veja, eu sou um outsider, que a gente chama, na linguagem, digamos assim, mais formal. Eu sou um cara de fora da política, eu sou um servidor público que está pondo o seu nome à disposição. Eu não sou um político profissional. Eu sou um cara que vive da política, que tem o traquejo positivo e o traquejo negativo da política. Eu sou um gestor público, sou um delegado de polícia que tive as obrigatoriedades de vários, que vários outros gestores têm, de prestar contas de recursos que é gasto durante minha gestão na seccional de Arco Verde. Mas aí eu acho que hoje o meu perfil não é um perfil, nesse momento preliminar, Edjailson, de construir uma estratégia legislativa. O meu perfil é um perfil mais de execução, certo? De construir um plano de governo moderno e eficiente para a cidade de Arco Verde. É por esse motivo que eu não sou candidato a vereador, certo? Não sou pré-candidato a vereador, perdoe o termo. E aí, a gente tem construído, sim, um plano de governo muito eficiente para a cidade de Arco Verde, escrevendo, ouvindo as pessoas, Itamar. E aí, a gente sabe que o vereador, ele tem essa construção de propor, de fiscalizar o poder público, de solicitar atividade por parte do Poder Executivo, mas ele não pode pôr em prática ações do Poder Executivo, ele não pode construir postos, ele não pode fazer programas de descentralização da saúde, ele não pode melhorar a educação, ele não pode aumentar o investimento na educação. O vereador ele passa por uma série de restrições, ele basicamente é para fiscalizar o Poder Executivo, ele é para propor medidas ao Poder Executivo, ele não pode onerar, propor medidas que visem onerar os gastos do Poder Executivo. Então, assim, é de fazer análise das peças orçamentárias, LDO, LOA, plano plurianual, entre outras coisas. Nesse momento, Edjailson, eu entendo que o meu direcionamento é um direcionamento mais para execução de políticas públicas de modernização e de direcionamento ao desenvolvimento. Tá contigo, Itamar, pode perguntar. Uma pergunta que muitos arcoverdenses gostariam, acredito, de saber. O senhor está preparado para governar Arco Verde? A gente já viu aí uma live, inclusive o senhor conversando com um outro delegado, e ele exemplificando como pegou a cidade, assisti todinha essa live, dizendo que modernizou a cidade, melhorou a segurança, melhorou o trânsito, deu uma melhorada significativa no município, se não me engano é Poção. Lagedo, é Rocinha. E aí, a pergunta que não quer calar, o senhor está preparado para governar uma cidade importante e do porte de Arco Verde? Haja visto o senhor ter gerido, a seccional, mas aí é um outro campo, é um campo diferente em que o senhor terá uma responsabilidade muito maior, e que as pessoas estão esperando aí de um delegado, que eu estou vendo essa expansão de nomes, não só do senhor, mas de outros delegados que estão tomando gosto pela política. E aí eu pergunto ao senhor, essa intenção é pela moralidade, é pela renovação, dessa forma de fazer política, ou vocês estão aí meramente pela vaidade? Veja, vamos dividir o seu questionamento em duas partes. A primeira parte, se eu estou pronto. Eu me sinto totalmente pronto, Itamar. Inclusive, eu tenho desafiado os outros pré-candidatos para que a gente venha debater segmentos importantes da cidade de Arco Verde. Desafiado no bom sentido, logicamente não sendo
ofensivo, nem agressivo. Mas eu tenho, digamos assim, mexido com os outros candidatos, convocado para que eles venham sentar à mesa, que a gente possa debater temas de importância na cidade. A gente não pode ficar vivendo de, eu quando fui prefeito fiz isso, quando eu sou vereador e fiz e propus aquilo. Agora é para frente, é um novo tempo, é uma nova circunstância. O coronavírus veio, mudou nossa dinâmica social, nossa dinâmica econômica, pessoas perderam seus empregos, pessoas morreram, famílias perderam pessoas, perderam seus entes queridos. É outra dinâmica, é outro mundo. E eu me sinto totalmente pronto, Itamar. Eu me sinto totalmente pronto porque eu sou acostumado, eu sou movido por desafios. Eu sou movido por tentar me superar diariamente. E eu tenho certeza, e eu tenho construído isso nas minhas redes sociais de forma muito enfática, mostrando ao povo que segmentos prioritários da administração pública, a gente sabe o que vai fazer, sabe como buscar recursos, tem a confiança e tem o acesso a congressistas que podem ajudar a administração pública de Arco Verde, que é muito importante essa articulação política, e aí a gente sabe sim o que fazer. E aí eu tenho sempre me pautado em modernas técnicas de gestão pública, Itamar. Inclusive, eu estou aí, já estou para terminar uma pós-graduação na área de gestão pública, estou buscando uma outra pós-graduação na área de gestão pública municipal, porque aqui a gente quer implementar são técnicas modernas de gestão, com transparência, com bom uso do recurso público, fortalecendo segmentos prioritaríssimos, na verdade, assistência social, educação, saúde, crescimento econômico, habitação, infraestrutura da cidade. A gente sabe sim como fazer, sabe, tem a determinação. E outra coisa, mesmo quando ocupar, se tiver a oportunidade de ocupar o maior cargo de gestão do município de Arco Verde, eu vou caminhar todos os bairros ouvindo a população. Não vou me esconder em gabinete, eu não tenho medo do povo, eu não tenho medo da população. Isso não é demagogia, não é hipocrisia. E eu já disse também, vou dizer aqui de novo na live para você, se eu, delegado Israel, responder a uma ação de probidade e for condenado na primeira instância por um juiz de primeiro grau, eu renuncio de imediato. Eu resisto isso em cartório e vou lhe dizer, e conclamo os outros candidatos a fazerem o mesmo. Se for condenado em primeira instância por ato de improbidade, se o Ministério Público propõe uma ação por ato de improbidade, e em primeira instância eu, Israel Lima Braga Rubis, delegado de polícia do Estado de Pernambuco, for condenado por ato de improbidade por um juiz singular de primeiro grau, eu automaticamente renuncio ao mandato. Porque eu sei sim que um gestor público pode bem empregar o recurso público, o dinheiro, sem que ele tenha que fazer traquejos, peripécias com o dinheiro público, certo? Para que venha beneficiar, digamos assim, estratégias pouco republicanas. Para não dizer corrupção, eu vou dizer estratégia pouco republicana, certo? E aí, eu conclamo, eu estou fazendo esse desafio, vamos assinar em cartório. Se for escolhido para ser o gestor da cidade de Arco Verde, se eu for processado e condenado em primeira instância por um juiz de primeiro grau, um juiz daqui da comarca de Arco Verde, eu assino em cartório que renuncio imediatamente. Porque é importante, Itamar. A gente precisa ter comprometimento. Eu vi um vídeo aí nas redes sociais, lamentavelmente, um advogado extremamente respeitado aqui na cidade de Arco Verde, a quem eu rendo meus respeitos e minhas homenagens, mas disse que responder processo é uma prática de muitos prefeitos, da maioria dos prefeitos do Brasil. Me perdoe com as devidas vênias e loas, eu discordo totalmente. Responder processo tem que ser exceção. Ora, a gente, há 4, 5 anos, nós estávamos discutindo aí a lei complementar 135, que é a lei ficha limpa, que o Congresso Nacional mudou, mas as pessoas, com a lei de iniciativa popular, as pessoas queriam que quem fosse processado em primeira instância por ato de improbidade, condenado em primeira instância, sequer pudesse concorrer a um cargo público, Itamar. Como é que você vem me dizer que a maioria dos prefeitos responde a processo?
Rocinho, inclusive, falou isso na live que fez comigo, disse: eu tirei 2, estou terminando meu segundo mandato. Não responder nenhum processo. Nenhum processo. Se fizer a coisa com transparência, com probidade, o bom uso do recurso, de forma séria, e sempre visando o bem comum, não sendo por vingança, não querendo ser prefeito para se vingar de ninguém, não querendo ser prefeito para enriquecer, eu tenho certeza que é possível, sim, fazer uma gestão moderna, eficiente, correta e com acesso ao cidadão, que o cidadão tenha acesso a serviços públicos prioritários, certo? E serviço público eficiente. O cidadão não quer ser maltratado ao chegar no posto médico, o cidadão não quer ser maltratado ao chegar na Secretaria de Assistência Social, porque ele está precisando, quando ele procura um posto médico, desculpa, Itamar, bati aqui no celular, quando ele procura um posto médico, quando ele procura a Secretaria de Assistência Social, que esse cidadão está necessitando da mão amiga do município, não é ser maltratado. Então, assim, a gente tem coragem para fazer, e coragem a gente tem de caminhão-pipa, pode ter certeza. Conversa para boi dormir não me assusta, não. Papa Figo só bota medo em menino, não bota medo em mim. Então, assim, coragem para fazer, a gente tem. O que eu tenho certeza é que a gente, com a caneta na mão, sabendo fazer os direcionamentos corretos, Arco Verde decola, explode. O fenômeno Israel, ele tomou, né, as ruas de Arco Verde e a gente viu que foi uma coisa que naturalmente chegou aos 4 cantos de Arco Verde. Por tão pouco tempo, o senhor teve essa crescente, né, do nome ser ventilado, ser tão propagado e acreditado, né? Agora, eu pergunto ao senhor, como será feito o seu secretariado? Vai haver a chamada panelinha? O senhor já tem o seu grupo? Vai haver o famigerado tradicional apoios de grupos ou de partidos para fazer essa composição da equipe de governo? E de que forma, né, o senhor vai gerir para a juventude e para o maior gargalo das gestões, que é o desemprego? Primeiro, você me pergunta, secretariado político ou técnico? Veja, eu sou um defensor de gestão técnica, certo? O que não quer dizer que dentro do grupo político a gente não possa ter pessoas com capacidade para tal. Eu defendo, sim, que a gente pode fazer uma composição técnico-política. Por quê? Porque a gente sabe que hoje os grupos políticos eles têm se cercado de pessoas que são analistas de desempenho, analistas governamentais, economistas, contadores, advogados. Então, assim, são pessoas extremamente capacitadas assim, para tocar pastas importantes. Dentro do nosso grupo, a gente tem, sim, bons nomes, pessoas responsáveis, competentes, que podem fazer um direcionamento positivo para a cidade. E nós temos bons nomes que já ocuparam cargos em outras gestões também, tá? A gente não vai fazer caça às bruxas, não. De chegar, não, vai cortar a cabeça de todo mundo, ninguém mais presta. Arco Verde começou a partir de 2021, se eu for o gestor do executivo, não é bem assim. A gente tem a responsabilidade, sabe-se, que tem outros atores aqui na cidade que já desempenharam um bom serviço, que podem sim ser chamados para trabalhar, para continuar a realizar a sua mão de obra. Agora, a gente pode construir uma relação de ocupar cargos usando o critério técnico-político, ou seja, aquele cara que está no nosso grupo, que tem uma capacitação técnica, experiência e conhece, tem uma bagagem teórica e técnica muito grande, para ocupar pastas de grande importância no município. As secretarias, notadamente. E aí a gente pode construir. Arco Verde não vai começar 2021, só quem presta é quem está com delegado. Não existe isso. Nós temos excelentes quadros em outros grupos políticos. E que aí eu me socorro nesse momento, Itamar, de fazer uma chamada importante. O governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Eduardo Leite é um jovem de 37 anos, é o mais jovem governador da história do Rio Grande do Sul. Terminadas as eleições, Eduardo Leite chamou todos os grupos, inclusive aqueles grupos políticos que foram contrários a ele na eleição, selecionou quadros técnicos
dentro do grupo político dele e dentro de outros grupos oposicionistas no momento da eleição, e montou um secretariado muito competente que vem conseguindo tirar o Rio Grande do Sul do buraco. O Rio Grande do Sul estava numa situação orçamentária terrível, atrasando pagamento, problema sério de recursos públicos. E o governador Eduardo Leite vem construindo essa solução importante, com participação, inclusive, de quadros políticos oposicionistas a ele, que, logicamente, por óbvio, quando foram chamados a dizer, não, a eleição acabou, a eleição termina de 15, saiu o resultado, Itamar, acabou, se acaba, baixa os palanques. Aí a gente precisa construir a gestão, é dizer, não, agora é momento de governar Arco Verde. Aí a gente vai se socorrer de quadros técnicos, bons quadros técnicos, que tem, não só no meu grupo, como em outros grupos políticos, sim. A gente não precisa, não é porque estão em outro grupo, o cara não presta mais para nada, não existe isso. Se ele tem um bom trabalho, se o cara tem uma estratégia muito boa de governo, se o cara sabe, conhece, certo? Ainda que ele esteja em outro grupo, ele possa, sim, suprir as nossas expectativas de fazer um bom quadro de gestão, a gente vai convocar essa pessoa para que ela possa nos ajudar a fazer com que Arco Verde continue nos trilhos e ande muito mais rápido do que vem andando. Com relação à sua outra pergunta que você me fez, você me perguntou da Secretariado Técnico Político. Qual foi a outra pergunta? A questão de que forma o senhor vai governar para o maior gargalo para a juventude das prefeituras, que é o desemprego. O pai de família hoje tem 4, 5 filhos dentro de casa, as empresas não aportam nos municípios porque não há oportunidade, porque não existe essa fomentação junto dos gestores e com isso sofrem as famílias, sofrem os jovens. Perfeito, perfeito. A sua pergunta é importante, até porque, também, é necessário pontuar que hoje a geração de emprego e renda é considerada por uma parcela da população de Arco Verde o nosso grande problema. Se fizer uma pesquisa, for feita uma pesquisa de demandas sociais, e a geração de emprego e renda e a saúde aparecem como os dois segmentos de maior necessidade na cidade de Arco Verde. Mas veja, primeiro, a gente precisa oportunizar, trazer oportunidade para os jovens. Hoje a gente tem 27% dos desempregados no Brasil inteiro, quase 28%, um pouco mais de 27%, na verdade, de jovens entre 18 e 24 anos. 28% dos desempregados do Brasil inteiro têm entre 18 e 24 anos. A nossa realidade é essa. Nós temos uma grande quantidade de jovens aí que estão necessitando de entrar no mercado de trabalho e que não conseguem oportunidades, certo? Então, assim, nós estamos construindo nosso programa de governo, primeiramente, como vencer essa primeira barreira da oportunidade do posto de trabalho. Eu não sei se você tem visto aí, vários municípios construíram uma política de estágios na administração pública. Estágio mediante processo seletivo, através do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. E aí nós temos o entendimento da necessidade de gerar pelo menos 400 postos de estágio durante o mandato, os 4 anos, para que pessoas jovens entre 18 a 24 anos, ocupando do ensino médio e superior, possam ter a oportunidade de realizar estágio na própria administração pública, em vários segmentos, tanto do ensino médio, como eu já falei, como de nível superior. Aliado a isso, o que a gente precisa, Itamar? Se você pegar em Arco Verde e traçar um paralelo de forma circunferencial, um círculo aqui, cujo raio seja 600 quilômetros, você pega cidades como Petrolina, Juazeiro da Bahia, Paulo Afonso, Aracaju, Maceió, João Pessoa, Cabedelo, Cabo de Santo Agostinho, Juazeiro do Norte, Salgueiro, Serra Talhada, Caruaru, Recife. Então, assim, você traçando esse ponto, Natal, você traçando esse segmento, 600 quilômetros, você vê todas essas cidades que eu falei. Nesse raio de visão, você vê todas essas cidades. O que é que a gente precisa? Arco Verde hoje tem uma posição geográfica privilegiadíssima. Tem a BR-232, cujo fluxo, o tráfego de veículos é muito tranquilo. Nós temos aqui Serra Talhada perto a 120, 170 quilômetros, nós temos Caruaru a 130. Então, assim, o que é que acontece? Nós precisamos ir até esses municípios, mapear os conglomerados empresariais, sentar, conversar com esse pessoal,
acionar os segmentos dessas empresas, desses conglomerados, os segmentos de responsabilidade social. Você sabe que hoje grandes empresas, médias e grandes empresas, elas têm desconto de imposto de renda à pessoa jurídica, caso invistam em programas de educação ambiental, de desenvolvimento social, de qualificação profissional. Você sabe que as grandes empresas, médias e grandes empresas, têm desconto de imposto de renda se fizerem isso. Então, através desses departamentos de responsabilidade social, que como através de um esforço conjunto desses departamentos com o município, trazer cursos de capacitação profissional, capacitar 3, 4 mil pessoas aqui na cidade de Arco Verde, em vários, digamos assim, segmentos empresariais, para que a gente possa dizer, agora em Arco Verde nós temos pessoas capacitadas, nós temos uma localização geográfica privilegiada, e agora a gente pode dialogar, sim, com relação a uma redução fiscal, uma redução tributária, de imposto, um incentivo fiscal, para que esse ente privado, esse grande ente privado, venha para cá e, através, ele possa instalar uma sede, porque aqui, também, a gente pode, dentro desse raio de visão de 600 quilômetros, nós podemos ser um grande distribuidor de matéria-prima, de bens de consumo, para todas essas grandes cidades, Crato, Juazeiro do Norte, Petrolina, Juazeiro na Bahia, tantas essas outras que eu falei. E, a partir disso, trazendo esses conglomerados empresariais, a gente vai instalar um ente privado que, a priori, vai ter uma isenção fiscal, não vai contribuir tanto para o município, mas vai contribuir para geração de emprego e renda, para circulação de capital, circulação de bens de consumo, de mais fácil acesso. Nós podemos tentar buscar aqui para Arco Verde indústrias na área de tecnologia, farmacêutica, produção de matéria-prima. Nós temos um distrito industrial aqui, Itamar, que está vazio. Está vazio por quê? Não adianta você estar fazendo um curso de capacitação profissional para jovens aqui, para jovens e adultos, eu digo. E aí você oferecer um curso de capacitação profissional e o cara pega o diploma, guarda dentro de uma gaveta, porque ele não tem oportunidade de trabalho. Então, assim, a gente precisa sentar e dialogar com os grandes conglomerados empresariais. E aí, de outro giro, então, a gente precisa aproveitar as potencialidades que estão aqui agora. Quais são as nossas potencialidades? Arco Verde tem a Serra das Varas, tem ambientes rurais belíssimos aqui. Nós temos aqui vizinhos, os municípios vizinhos, nós temos Pesqueira, Buíque, Ibimirim, Pedra Venturosa. E aí nós temos formações rochosas, ambientes ecológicos de grande reconhecimento estadual e nacional, como o Vale do Catibau, a Pedra Furada em Venturosa, o Santuário da Pedra na Pedra, Freixeira Velha e o distrito de Mimoso, entre Arco Verde e Pesqueira. O que está faltando para a gente sentar, todos esses gestores, e construirmos um programa de um consórcio público intermunicipal para o desenvolvimento de uma rota turística aqui, em Arco Verde, Pesqueira, Buíque, Ibimirim, Sertânia, Pedra Venturosa. Nós construímos esse consórcio, sentar com outros prefeitos, porque isso vai beneficiar todo mundo, Itamar. Todo mundo. A rede hoteleira, a rede de gastronomia, artesanato, música, entre outros segmentos. Traz circulação de capital nesses municípios. E aí os prefeitos precisam sentar. Tem que ter alguém que puxa essa bandeira. Nós temos aqui o SEDEC, que é a Terra da Misericórdia, gerida pelo padre Adilson Simões, que é um ambiente religioso cujo encanto é fora do comum, Itamar. E a gente precisa trazer o turista para conhecer a Terra da Misericórdia, para ele vir para a Terra da Misericórdia e se hospedar na rede hoteleira, para ele vir para a Terra da Misericórdia e fazer uma caminhada ecológica, uma trilha, para ele vir para a Terra da Misericórdia, conhecer o SEDEC e tomar um banho de cachoeira em Freixeira Velha, que é ali em Pesqueira, que tem o Riacho do Meio perto, que é um distrito da área rural de Arco Verde. Caraíbas, nós temos em Caraíbas alguns ambientes rurais muito bonitos. Se você visto agora nesse período de chuva, de março até o final de junho, início de julho, as paisagens aqui eram belíssimas, Itamar. E aí, o que é que está faltando para a gente começar a construir uma rota de turismo ecológico, turismo rural, religioso aqui na área? Todo mundo vai sair ganhando. Porque o prefeito de Venturosa não vai gostar se eu criar um comércio aqui e o povo de Venturosa vier todo comprar aqui, porque lá tem queda de arrecadação.
vai ter desemprego, o comércio vai estar lucrando menos, os empresários lá vão estar reclamando. E se a gente construir uma alternativa viável para que todas essas cidades sejam beneficiadas? E aí eu preciso sentar com o Osório, com o Eudes, com a prefeita de Pesqueira, com o prefeito de Bimirim, de Buíque, Arquimedes, com o Bodegão de Bimirim, e mostrá-los da viabilidade desse projeto, dizer que é possível, que a gente pode construir um negócio bonito, uma rota de turismo aqui na área, que a gente tem a Sertânia ali, a parte de Sertânia, com a transposição do Rio São Francisco, paisagens da Caatinga, répteis. Então, tem gente que vem do Brasil inteiro para fotografar pássaros, fotografar répteis. Nós temos vários répteis aqui da Caatinga, nativos da Caatinga, biólogos, antropólogos vêm estudar aqui a nossa civilização, geólogos vêm estudar a nossa formação rochosa. A gente não está falando, não são pessoas que vêm aqui para estar, não, eu não vou. São pessoas estudadas, estudantes, pessoas de instituições de ensino superior, fora do país, que gostam, que admiram isso aí. Então, imagine que a gente tivesse uma rota de turismo ecológico, rural e religioso aqui, encabeçada, logicamente, por todos esses municípios. Isso gera emprego, gera renda, gera trabalho informal. Outra coisa, outra situação importante, que a gente tem uma zona rural pequena, mas produtiva também. Eu tenho andado muito pela zona rural, eu fui à Serra das Varas, fui a Caraíba, inclusive tem um pré-candidato a vereador aqui do nosso grupo que tem acompanhado, que eles vão, Ivan e Duda, que vão compartilhar estão compartilhando uma pré-candidatura e a gente marcha de forma muito veloz para as homologações, e aí a gente vê o homem do campo. O homem do campo não aguenta mais ser tratado como se fosse um objeto. Ele precisa de valorização, precisa resgatar a dignidade. Então, com pouco a gente faz isso, a construção de barreiros, a perfuração de poços, a construção de açudes, para que a gente possa ter a viabilidade de água para esses produtores plantarem o seu alface, o seu coentro, a sua macaxeira, batata, fruta, e vender na feira, e vender para o município, fornecer produção agrícola para o município, criar o seu bode, a sua vaca, tirar o seu leite, fazer o seu queijo, ter o seu tanque de piscicultura, vender o peixe na feira, o peixe natural, sem ração transgênica, fazer a sua criação de camarão. Eu estive no distrito do Mochotó, andando muito nessas caminhadas e aprendendo muito, principalmente, Itamar. Eu estive no distrito do Mochotó e conversei com um técnico agrícola lá. Ele construiu uma propriedade que eu fiquei besta. Ele construiu uma propriedade absolutamente sustentável. Ele furou um poço, através do poço ele conseguia filtrar essa água num tanque com pedaços de telhas e tijolos quebrados, diminuía a salinidade da água, irrigava uma plantação de bananeira, jogava água para coisa de galinhas lá, um galinheiro, com galinhas de postura, com avicultura de postura. Ele tirava aí vários ovos de capoeira, tirava fruta, macaxeira, tinha um tanque de piscicultura, tudo isso através de um poço que ele construiu, fez um filtro, a água era salina, ele fez um filtro com pedaços de telha e tijolos, filtrava essa água, jogava para o tanque de piscicultura, irrigava, jogava água para o galinheiro. Então, assim, uma sustentabilidade com tecnologia simples. E a bomba dele, Itamar, era uma bomba dessa que você, de puxar água do poço, era uma bomba dessa que você compra por R$400 em qualquer casa de agricultura. Não era nada moderno, absurdo. Então, assim, a gente precisa pensar em tecnologias alternativas, tecnologias rurais, procurar visitar as universidades, os segmentos do ensino superior na área das ciências agrárias, da produção agrícola, observar o que a ciência está produzindo de conhecimento técnico, para importar aqui para Arco Verde, para trazer perfuração de poços, distribuição de sementes. Nós temos aqui Campina Grande, próximo. Campina Grande é próximo aqui, tá mais próximo da gente, está nesse raio de 600 quilômetros que eu te falei. Campina Grande tem a Embrapa Algodão Colorido, foi a Embrapa que desenvolveu, fez a modificação genética no algodão e produziu o primeiro algodão colorido do Brasil. Hoje Campina Grande, algumas cidades ali do cinturão envolvendo Campina Grande, produzem algodão colorido para a indústria têxtil. O que é que está faltando aqui para a gente fazer o mesmo? Eu estive no sertão da Paraíba, no semiárido paraibano, onde a água é muito difícil de se conseguir, e lá eu vi uma plantação de algodão, de sorgo,
para ração de gado. Eu vi uma pequena propriedade, o cara produzir milho, produzir feijão, abóbora, alface, algodão, plantar o capim dele e dar para o gado. Então, assim, o que falta é sustentabilidade, são alternativas viáveis para se construir, sim, o desenvolvimento. Através disso, Itamar, boa vontade, estudo, procurando as instituições de ensino superior para saber das técnicas mais modernas, dos projetos científicos que têm sido estudados. Nós temos Afogado na Engazeira, temos Pesqueira aqui perto, 2 IFs, instituições de ensino superior, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com produção científica altíssima, Itamar. O que é que está faltando da gente sentar, trazer esses estudantes para fazer estágios aqui e trazer coisa nova para a gente pôr em prática? A gente tem arrecadação, e aí me permita só me afastar um pouco desse segmento da questão de geração de emprego e renda. Nós temos aqui a cidade com problemas de iluminação pública, e aí hoje, com o que é arrecadado, se a gente puder fazer um controle orçamentário, Itamar, é possível a gente colocar várias luminárias na cidade com célula fotovoltaica, aquelas células de luz solar, e iluminar a cidade com luminárias de luz solar, o que vai trazer uma economia de recursos públicos, no pagamento da iluminação pública. Então, assim, são muitas coisas que a gente pode sim fazer, trazer sustentabilidade, desenvolvimento, arrecadação tributária, arrecadação de recursos, gerar emprego, empregos formais e empregos informais, gerar renda e tirar Covid da estagnação. Falando na parte política, nós temos aí 4 candidaturas postas. O candidato da prefeita, que é o empresário Wellington. Nós temos Zeca Cavalcante, doutora Cibele e o delegado Israel. Essas 4 composições, essas 4 possíveis chapas poderão mudar, né, o seu cenário, ou poderá mudar o cenário com alguma desistência. Há alguma possibilidade de o senhor desistir para apoiar A, B ou C, ou de o senhor receber o apoio de alguém, ou de o senhor compor alguma vice, caso seja convocado para aglutinar sua força política, né? Embora um movimento tão precoce que ganhou o município de Arco Verde, mas a sua liderança hoje ela é clara, ela é natural e apresenta-se de forma muito clara, né, na boca do eleitorado consciente que quer essa mudança. Caso haja alguma solicitação ou algum diálogo para que o senhor venha compor chapa, o senhor mudaria esse projeto para mudar esse cenário que hoje se apresenta com 4 nomes, ou o senhor manteria ou manterá o nome para encabeçar essa chapa com rumo na renovação? Primeiro, eu me socorro nesse momento do hino nacional, né, que diz, verás com filho teu não foge à luta. Veja, desistir eu não desisto. Eu não desisto de jeito nenhum, certo? Desistir em momento nenhum. Isso aí é uma coisa que não se pontua de maneira alguma. Agora, há um movimento muito intenso de procura, tanto por parte dos outros pré-candidatos, certo? E aí, assim, eu já deixei claro que para uma determinada força política, eu não tenho condições de convergir porque nós não... É uma incompatibilidade de bandeiras, certo? Um carrega uma bandeira, outro carrega outra, e aí a gente não consegue misturar as bandeiras. E aí há esse discurso, não, porque o senhor tem que ser vice de fulano, o senhor tem que ser vice de ciclano. E aí, por que Cibele e o Wellington não pode ser meu vice? Por que a gente não pode fortalecer um projeto nesse sentido? Eu estou à disposição, acho que tenho construído de forma muito humilde, Itamar, aqui meu objetivo não é com arrogância, agir com arrogância, com soberba, de maneira nenhuma. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou um sujeito muito tranquilo, muito simples, gosto de conversar com as pessoas mais humildes, me sento no chão para comer um biscoito e tomar uma xícara de café, não tenho frescura, não tenho besteira.
não tenho, digamos assim, não me sinto melhor do que ninguém. Agora, eu acho que nós temos sim construído um segmento muito forte para a população. Nosso discurso é muito intenso, é muito forte, e não é um discurso demagógico, é um discurso que aponta soluções viáveis, plausíveis, sem grandes derramamentos de recurso público, entendeu? Então, assim, baseado nisso, a pergunta que fica é por que o assédio tem que ser para que eu venha ser vice de doutora Cibele ou de Wellington, da LW? Eu tenho respeito por Wellington, tenho respeito por doutora Cibele, tenho respeito por Zeca, pessoalmente não tenho nada contra nenhum. Agora, a gente precisa estudar todos esses cenários, né? Com Zeca eu tenho uma incompatibilidade de bandeiras, não casa. Então, nossas estratégias políticas, elas não se misturam de maneira alguma. Com o Wellington e com o Cibele, a gente tem uma familiaridade de bandeiras, mas isso não quer dizer que eu seja que seja obrigado para que eu precise bater palma e dizer que aquele projeto político é bom sem eu mesmo conseguir acreditar. E, assim, de forma muito humilde, hoje eu posso dizer, nós temos construído, sim, a melhor solução, o melhor plano de governo, o melhor debate com a população. Nós entendemos das necessidades de Arco Verde. O meu grupo, eu encabeçado por mim, mas meu grupo, a coletividade, por isso que eu falo sempre nós. Quando eu falo nós, eu reforço esse pronome pessoal na primeira pessoa, para mostrar que a gente tem, na primeira pessoa do plural, para mostrar que somos integrantes de uma estratégia política que requer uma mudança de paradigmas, Itamar. Não é só mudança de pessoa. Mudança de pessoa vai ter, porque a prefeita está no seu segundo mandato, de forma muito respeitosa, uma senhora muito respeitosa. Ela está no seu segundo mandato, ela vai sair e ela vai dar lugar a alguém. Agora, esse alguém a quem ela vai dar lugar não pode ser adepto de práticas velhas, de práticas espúrias, de práticas não condizentes com a boa gestão pública, certo? Ela tem que dar lugar a alguém que seja partidário, que levante a bandeira de boas práticas de gestão, de política, que seja civilizado e democrático ao lidar com as pessoas, porque, assim, a gente precisa entender o seguinte, a gente é sempre civilizado e democrático e respeitoso até o ponto de a gente não ser desrespeitado. Às vezes eu procuro sempre tratar todos com muito respeito, mas aí, às vezes, o desrespeito ele ultrapassa o nível de tolerância e aí a gente tem que ser um pouco mais enérgico na resposta. Logicamente, sem perder a linha desse discurso mais diplomático. A gente não faz baixaria, não fica ofendendo ninguém em rede social. Agora, na hora da gente dar uma resposta bem dada, a gente dá a resposta bem dada. Dá, e aí a pessoa entende o recado lá do outro lado. As palavras, elas, nas minhas redes sociais, elas falam muito, elas chegam a um alcance muito grande. Mas, assim, a gente precisa deslocar, porque eu sou um servidor público, porque eu não tenho os milhões que outros têm para gastar em Arco Verde. Por que é que eu tenho que ser vice? Por que é que eu tenho que ser trampolim? Por que é que eu não posso estar na cabeça? E os estudos de cenários revelam, que comigo há um fortalecimento muito mais intenso numa eventual composição de chapa. Se eu ocupar a cabeça, eu tenho um fortalecimento, eu consigo fortalecer muito mais. Isso aí são estudos feitos. Não tem como se fugir disso. É um cenário, é uma situação que a gente tem construído. Agora, a gente apela, né, para que a gente precisa entender o que é que eu quero para Arco Verde. Eu quero agir de forma, digamos assim, de forma pouco humilde, de forma soberba, de achar que, não, eu acho que cada um tem o seu espaço ao sol. Eu acho que o sol nasceu para todos. Agora, hoje eu me sinto pronto. Eu me sinto pronto para dialogar, para debater, para ir em rádio, TV, para passar por blogueiros e jornalistas tendenciosos, para passar por aqueles mais comprometidos, imparciais e não tendenciosos. Eu me sinto pronto para ser questionado por qualquer um. Isso não é soberba, não é arrogância. Isso aqui é preparo, que a gente tem estudado, a gente tem entendido a cidade, entendido o funcionamento.
tem se portado e sempre se pronunciado de forma correta, leal e sincera. É assim, se hoje o nosso nome tem uma força, uma intensidade maior, aí a gente conclama assim, vamos montar aqui uma estratégia política para a gente vencer o atraso e não deixar que o atraso e as práticas espúrias retornem à cidade de Arco Verde. Vamos voltar, vamos unir forças. Agora, eu não posso unir força sendo trampolim de ninguém. Trampolim de ninguém não dá para mim. Eu quero, não é que eu seja melhor do que ninguém, mas a gente construiu uma coisa interessante, a gente tem se pautado e mostrado que a gente tem conteúdo para gerir Arco Verde, Itamar. A gente tem mostrado isso. Então, assim, eu preciso acreditar que os outros projetos são viáveis, importantes e que efetivamente buscam a melhoria de Arco Verde. Hoje eu não acredito. Hoje eu não acredito, sendo bem sério para você. Mas eu estou à disposição para conversar com o Everton e para conversar de Cibele, para sim, se eles quiserem, a gente junta forças políticas e aí a gente pode sim, eles podem vir me apoiar e a gente efetivamente construir um projeto político bonito, uma administração pública eficiente, correta, limpa, transparente, moderna, e fazer com que Arco Verde não saia nunca mais dos trilhos. Eu posso lhe garantir uma coisa, eu lhe digo com toda certeza do mundo, se eu tiver a oportunidade de gerir esta cidade, eu vou escrever o meu nome na história de Arco Verde, de modo que eu serei lembrado por muitos e muitos anos, certo? Eu posso lhe dar essa plena certeza. A prefeita Madalena Brito teve oportunidades, né, de sobra de o escolher como o pré-candidato da situação. Teve também, né, um momento e a oportunidade de também escolher a Cibele Rua como candidata do seu grupo. E aí o nome de Dr. Israel aparecia nos cenários, nas chamadas simulações de levantamentos técnicos, como um nome de expansão, um nome que já ganhava repercussão e notoriedade, e que já estava no cenário nas acirrações, nas disputas eleitorais com os grandes. Com a entrada de Wellington, né, evidentemente, houve, né, algumas modificações, e aí eu pergunto, se o senhor tivesse sido convidado pela prefeita Madalena Brito, o senhor aceitaria ser o candidato da socialista, mesmo, né, ciente de que ela não vem bem na fita, de que há um desgaste político por trás de tudo isso devido à sua gestão, e que também, né, os levantamentos mostram que o apoio de Madalena ele não impulsiona, ele não reflete, né, num proporcionamento de qualquer que seja o candidato nesse momento. Você aceitaria mesmo assim esse desafio? Veja, eu acho que é importante a gente construir uma seguinte solução. Veja só. Primeiro, eu não aceitaria ser candidato de ninguém. Eu sou pré-candidato pelo meu grupo e pelo meu partido. Por óbvio, e aí a gente sabe que na política não se rejeita apoio, certo? Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de qualquer pessoa lhe apoiar politicamente não quer dizer que você vá ser uma continuidade ou vá fazer a mesma coisa que o outro fazia. Eu vou lhe dar um exemplo. Houve essa sucessão aqui em Arco Verde de Zeca para a atual prefeita, Dona Madalena, e Dona Madalena rompeu com Zeca, certo? Então, assim, Dona Madalena não foi uma continuidade da gestão de Zeca. E eu acho também que o Wellington não vai ser uma continuidade da gestão de Dona Madalena, se eventualmente ele se sair vencedor nesse pleito, certo? Então, assim, a gente sabe que política se faz com grupo.
E aí você dizer não a um grupo bom, grande, talvez não seja uma estratégia política muito correta. Agora, logicamente, isso se faria em tese com uma série de construções, isso se faria em tese com a questão da liberdade, certo? De dizer, meu estilo é esse aqui, eu digo o que eu acredito, não faço tipo, não vou estar varrendo sujeira debaixo do tapete de seu ninguém, certo? A minha forma é essa aqui, é espontânea, de dizer a verdade, e é assim que a gente construiu a nossa, digamos assim, o nosso posicionamento, que ressalta-se, Tamar, não mudou tanto assim não, viu? Eu posso lhe garantir que não mudou como você acha que mudou, não. Mudou um pouco, mas não tanto. Então, o que eu posso lhe dizer é que se Sibeli, se o Hélio e se a prefeita hoje quisesse apoiar a minha candidatura, eu aceitaria o apoio. Agora, eu tenho a minha forma de me comportar enquanto gestor, de me comportar enquanto, digamos assim, enquanto construindo essa estratégia política. Eu sou portador de uma bandeira de transparência, de gestão pública eficiente, de probidade na administração, de uma gestão mais técnica. E quem eventualmente vir me apoiar tem que entender que eu não abro mão dessas bandeiras. Não é soberba, não é arrogância, não é falta de flexibilidade, de maneira alguma. Certo? A gente tem flexibilidade para conversar, a gente tem humildade para sentar com qualquer um na mesa. Eu sento com todo mundo, eu costumo dizer isso. Eu converso com todo mundo, converso com o Hélio, converso com o Sibeli, converso com o Zeca, converso com o prefeito, converso com o governador, com o presidente. Eu tenho essa habilidade de diálogo, graças a Deus, de poder ingressar nos ambientes e conversar. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso ficou provado com o Zeca e com a Dona Madalena. Eles romperam e isso aconteceu e acontece Itamar, em várias cidades do Brasil, em que um candidato ele é apoiado por um esquema político e depois ele não, eu não sou obrigado a fazer da forma que vou fazer, ou rompe, ou tem os próprios direcionamentos dele. Hoje eu tenho a construção das minhas bandeiras, hoje eu tenho o meu projeto político de gestão pronto, e aí assim, logicamente, ele pode sim vir a sofrer adaptações, a gente tem ouvido a população, tem ouvido pessoas experientes, mas isso não quer dizer que vá haver interferência de uma força política dentro da outra. Você vê isso aí, que a gente tem que ter muito cuidado nessas interações políticas. Você vê que aconteceu a nível nacional com o PT. Lula fez várias interações políticas, e aí se viu em um momento muito dominado por vários esquemas de corrupção que estouraram, ganharam a mídia, e aí eu não estou dizendo se ele é inocente, se ele é culpado, eu estou dizendo que houve essa explosão de problemas de corrupção. A mesma coisa acontece com o presidente atual, que teve que se flexibilizar e dialogar com o Centrão. Então, assim, a política ela é a arte do diálogo. Eu estou apto para dialogar. Agora, existem alguns valores, bandeiras, das quais eu não abro mão de jeito nenhum, que é a transparência, que é a probidade, que é uma gestão mais técnica, mais correta, um enxugamento, né? A prefeitura hoje passa por... tem, assim, um absurdo de funcionários, porque ainda existe aquela mentalidade de tem que manter todos os apadrinhados, alinhados, aqui, assim, empregados, e essa mentalidade se arrasta há anos em Arco Verde, e assim, ela tem puxado muito do município, do ponto de vista de recurso público, e tem prejudicado o desenvolvimento. A gente precisa gerar oportunidades de trabalho em outros segmentos que fora da gestão pública, para que essas pessoas possam convergir para arrumar um trabalho, um posto de trabalho, possa, inclusive, ter até outros direitos trabalhistas, como férias, como 13º, horas extras, FGTS, que eventualmente não tem como servidor público em caráter temporário, certo? Então, assim, apoio, a gente tem que pensar, sentar e ver o que é esse apoio, certo? E eu disse há pouco tempo, eu não posso ser incoerente, eu disse há pouco tempo que aceitaria o apoio de Wellington, e o Wellington, por óbvio, carrearia uma parte do grupo da prefeita atual, certo? A prefeita atual, ela tem um grupo que tem bons quadros, assim, a gente não pode chegar também aqui e condenar todo mundo.
Zeca teve um secretariado que teve bons quadros. Então, assim, a gente pode estudar os bons quadros que queiram nos apoiar e a gente pode, sim, construir uma ponte nesse sentido. Agora, eu acho que esse... Não, o candidato é da prefeita, o candidato é da prefeita. Fica um negócio meio mecanizado, Itamar. Fica uma coisa meio que o candidato é da prefeita, é o ventríloco, assim, é o fantoche. Assim, essa colocação de dizer o candidato da prefeita, o candidato de fulano, o candidato de cicrano, fica meio que como se fosse um fantoche, né? Uma pessoa controlada, que não é meu estilo. Eu sou indomável. É por isso que muitas pessoas ainda receiam em dialogar comigo, porque acham que eu sou aquela figura absolutamente, digamos assim, radical em vários sentidos. Eu não sou absolutamente radical em outros sentidos, em vários sentidos. Agora, eu tenho bandeiras as quais eu preciso respeitar. Eu preciso ter coerência. A população pune severamente quem não tem coerência na política. Quem está num dia num canto, outro dia em outro, outro dia em outro, está num grupo político A, depois vai para um B, depois vai para um partido C, depois já está com um cicrano. Então, assim, a população pune muito forte os incoerentes na política. A gente precisa ter coerência. Apoio, a gente vai estudar a possibilidade de receber, certo? Agora, tem que saber, esse apoio, ele se coaduna, ele se mistura, ele consegue ser estruturado com a minha estratégia política e com as minhas bandeiras, se sim, a gente aceita. Se não, aí a gente repudia, certo? Dentro desse perfil, né, do seu perfil, a gente vê aí, na atual conjuntura, a doutora Cibele, com um perfil mais aproximado do seu. Essa composição, inclusive, houve aí até conjecturas no próprio grupo. Se eu ver aí na sala de bate-papo, alguém colocou doutor Israel prefeito, Cibele vice. Se isso viesse a acontecer, o senhor aceitaria de bom grado e partiria para frente com a certeza, né, de vencer o pleito? O senhor se sentiria mais fortalecido e com as possibilidades reais, ou o senhor iria para um embate ciente de uma grande missão que é vencer os outros dois adversários, que evidentemente estarão aí com estrutura financeira bem mais apurada, né? E são detém o apoio de uma prefeita que tem a máquina administrativa na mão, né? 2 mandatos de prefeito no município, e um ex-prefeito com 2 mandatos, e aí o nome já requentado de uma eleição de deputado federal, e que também deixou a sua marca como gestor em épocas passadas. Primeiro, eu sempre ressalto isso. Eu não tenho nada contra os pré-candidatos, não tenho nada contra Zeca, não tenho nada contra o Hélio, pessoalmente falando, certo? Nada contra a doutora Cibele. E eu ressalto, se há uma incompatibilidade de bandeiras as minhas com as de Zeca, há uma incompatibilidade, não há um casamento nesse sentido de bandeiras, mas há uma aproximação, digamos assim, de bandeiras, muito mais com os outros dois, doutora Cibele e o Hélio, do que praticamente com o Zeca. Veja, eu aceitaria tanto a doutora Cibele quanto o Hélio como vice, de forma tranquila. Agora, a gente precisa dialogar sobre situações relacionadas à gestão, porque a gente precisa entender o que é cada um, a fusão de projetos, certo? A fusão de entendimentos, a fusão de construções de gestão que a gente possa organizar, estruturar para fazer Arco Verde realmente crescer. Eu, sem nenhum problema, teria a doutora Cibele comigo. Eu acho que todos os pré-candidatos não devem ser subestimados, certo? O Zeca não deve ser subestimado, a doutora Cibele não deve ser subestimada, o Hélio não deve ser subestimado, nem eu posso ser subestimado também, certo? Então, assim, doutora Cibele, ela teve um mandato eletivo que talvez não tenha correspondido às expectativas da sociedade de Arco Verde, porque ela foi a vereadora mais votada, foi candidata a deputada, tudo, mas
é uma pessoa, sim, que pode aglutinar de forma muito positiva numa chapa, pode construir uma chapa muito forte. E por doutora Cibele não ter o seu nome envolvido em escândalos, tudo de corrupção, ela ganha essa notoriedade e, assim, essa facilidade na construção de um projeto único, certo? O Wellington, que vem utilizando a estrutura de, não, sou o novo, ele é um novo de nome, assim, realmente ele nunca foi gestor, nunca participou na política. No gestor no sentido de dizer gestor público, assim como eu. Né? Gestor público, eu digo político, né? Agente político. Eu fui gestor público, eu sou servidor público, então, por óbvio, eu desempenhei a atividade de gestor público. Mas o Wellington, ele carrega consigo aquela força do empreendedorismo, da geração de emprego, né? Ele é dono de um segmento empresarial, de um conglomerado empresarial muito forte aqui na cidade, em várias outras cidades aqui na região. E, assim, é uma pessoa que tem ele tem digamos assim, uma admiração por uma boa parte da cidade. Eu tenho andado pela cidade aí, as pessoas constroem cenários muito semelhantes a esse, Itamar. Dizem que eu devo ser vice de Cibele, que eu devo ser vice de Web, outro diz que eu devo ser candidato a prefeito com Cibele na vice, outro chega para mim e diz que eu sou do Chama Web para ser seu vice. Então, assim, a gente tem escutado todos esses desenhos de cenário. E exatamente a gente tem que ter o cuidado de fazer a movimentação política correta no tempo certo para caminhar para a vitória, certo? Para caminhar para a vitória no pleito que se avizinha. Que, ressaltando, está muito disputado. Não existe esse negócio de dizer que o cabo está na frente disparado e que ninguém mais pega. Não existe isso. Quem vem estudando o cenário político de forma científica, de forma civilizada e controlada, controlando as suas paixões e emoções, vê que é um cenário político muito difícil, que uma movimentação correta, acertada, ganha, e uma movimentação errada perde. Perde as eleições. Mas a gente tem sim facilidade de um diálogo com a doutora Cibele, um diálogo com o Wellington. Agora, ressalto, eu não posso aceitar esse negócio de chegar para mim e dizer que eu tenho que ser vice. E se eu voltar a pergunta, eu retorno a pergunta para a pessoa: e por que você não é meu vice? E aí a pessoa não me dá uma resposta satisfatória, é porque há um processo de a pessoa tentar minimizar a minha importância no cenário eleitoral. A verdade é essa. Querer me colocar como vice numa chapa, não porque eu tenho um projeto político muito mais evoluído que os outros candidatos. Olha, isso aí já está claro. Eu posso dizer de forma sem soberba, sem arrogância, sem prepotência. O meu projeto político é muito mais moderno, mas está muito na frente de todos eles. Mas muito mesmo, assim, coisa de... Está parecendo que eu estou, no ano de 2020, disputando a eleição com candidatos da década de 40. A verdade é essa. Mas, digamos, né, que estamos disputando uma pré-campanha, na verdade, com candidatos da década que pensam como estivessem na década de 40, sem arrogância, sem prepotência. A gente tem sim construído com muita tecnologia e modernidade isso. Mas o que eu posso lhe dizer é que as peças estão as peças estão nesse tabuleiro de xadrez, nesse grande tabuleiro de xadrez, que é a campanha eleitoral, e pode haver sim composições. Agora, eu não posso ser encarado como se eu fosse a ovelhinha feia do negócio. Diz, não, vem para cá só para bater palma e trazer teu grupo, e depois que ganhar a gente dá um canto de carroceria lá no canto e pronto, tu vai ficar morto lá, esquecido, sem ter espaço para desenvolver teu projeto. Eu não vou pular numa barca furada dessa, de jeito nenhum. Não vou, nem adianta vir com esse tipo de diálogo para mim. Não adianta vir dizer que tem tantos milhões para gastar, não adianta isso para mim também, não me convence isso, certo? Porque se eu fosse para ser candidato a vice numa chapa, para ser somente servir de trampolim, bater palma e dizer que um ou outro é bonito e é o melhor nome para convite, sem eu mesmo ter a certeza disso, eu estaria sendo desleal com as minhas bandeiras, coisa que eu não faço. Assim, composições são possíveis e a gente pode sentar e dialogar e vamos analisar os cenários, vamos estudar de forma fria, técnica, ciência, certo? É ciência, isso aqui é ciência, não é
Vamos nos afastar dos sentimentos, das emoções nesse momento e vamos estudar o cenário de forma estatística. Quem é que tem maior capacidade de crescimento? Quem é que tem mais expansão? Quem é que é citado em todos os ambientes da cidade? Quem é que efetivamente tem um projeto político moderno, eficiente? A gente precisa entender isso, é analisar cenários estatísticos. Não político não se ganha com só sentimento, se ganha com inteligência, com estratégia. E aí não é só tem que ser fulano porque eu só gosto de fulano, não gosto de outro, só gosto daquele, se ganha com estratégia. E estratégia se faz estudando de forma muito perspicaz cada cenário, a forma como se comportar. Por isso que muita gente tem me perguntado quem é seu vice, quem é seu vice, quem é seu vice. Eu digo, tem que ter calma. Esse é um movimento que a gente tem que fazer de forma muito inteligente. Não pode dar com os burros na água, não pode errar na escolha, tem que ser uma escolha cirúrgica. Falar em vice, o senhor já tem alguns nomes aí em mente, alguns diálogos, algumas articulações. Eu ouvi dizer que o PV estava aí, teve inclusive uma conversa com o senhor. O PV também sinalizou com a Cibele Roa, né, nessa composição. E acredito que o senhor já vem aí, já de olho em alguém, já tem mais ou menos o plano A, o plano B e talvez o C, não é isso? A gente tem estudado cada cenário de forma cuidadosa. Como eu disse a você, a gente não pode dar com os burros na água, errar na escolha. A estratégia tem que ser pronta, acabada e certeira, de encaixar o negócio e vamos embora. Entendeu? Agora a gente tem dialogado sim, tem lideranças políticas muito interessantes aqui, pessoas que estão na política porque querem. A gente sabe que tem muita gente com comportamento espúrio, né? Com más intenções, buscando corrupção, buscando se beneficiar. E quando a gente quer fazer política de forma correta, de forma ordeira, de forma honesta, é muito difícil se buscar quadros, porque se a gente for buscar gente aí, atrás de muita gente, a gente traz gente de todo tipo. É o que a gente não quer. A gente quer trazer pessoas que efetivamente estejam comprometidas com a melhoria da cidade. E aí a gente tem que ter cuidado no estudo desse cenário. Agora, logicamente, a gente tem bons nomes aqui na cidade, né? A gente tem grupos de muita importância nesse cenário político, e nomes, às vezes, que a gente vem tomando café com um, comendo uma tapioca na casa do outro, comendo um cuscuz com ovo na casa de outro, comendo um xerém com galinha ali, aqui, acolá, e conversando, dialogando, e a gente até dizer aqui, pronto, a gente costuma dizer na brincadeira, Itamar, que antes do casamento a gente tem que conhecer, namorar, noivar para depois casar. Não pode casar de uma vez assim, senão o cabo se arrepende. Leva água nos ouvidos, como diz João do Skate aqui, que é um líder político aqui na cidade. Então, assim, é um coordenador político, um articulador político aqui. A gente tem que ter a perspicácia de entender o ideal de cada um, como cada um pode, digamos assim, pode contribuir. E hoje, Itamar, a gente tem aí programas de computador que você lança um questionário, o cara preenche e aquele programa diz o perfil comportamental e profissional, se aquele cara é um executor, se é um planejador, se é um analista. Então, assim, a gente tem todo esse perfil, tanto para gestão como para uma composição política, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Não adianta sair escolhendo de forma soberbada, só para fechar a chapa na carreira, na agonia logo. Tem que ser uma coisa bem construída, bem organizada, bem conversada, certo? Não pode chegar lá na frente, olha, a gente. Eu pensei que era X, agora é Y. Não, tá errado esse negócio, não. A gente precisa construir e dizer o papel de cada um, o que é que cada um tem que fazer, como tem que fazer, coordenar as ações, agir de forma organizada e planejada para se buscar a vitória. Não pode se perder lá na frente, fazer qualquer composição aí e perder lá na frente. Tem que ser uma coisa que encaixe e a gente siga para a vitória. Doutor, já estamos a 1 hora e 34 minutos. Eu deixo a vontade para que o senhor faça uma mensagem ao povo de Arco Verde e que, né, a gente possa, de fato, remarcar para o futuro uma nova live e falar dessa situação política de Arco Verde e espero que o senhor já venha como candidato, né, ocupando aí a cabeça de chapa, seja com quem for o seu vice.
Então, a gente agradece a sua participação, agradece ao Albertino Bezerra por ter nos dado todo esse apoio de suporte, porque é quem faz as produções, e agradecer também a Deus pela oportunidade que a gente está tendo, ele nos ter dado essa permissão, né? E depois de tantos livramentos e tantas coisas boas que ele nos proporcionou. Então, fica aí os seus minutos finais para que o senhor possa fazer uma mensagem para o povo de Arco Verde e também esses agradecimentos, né, por essa live descontraída e que a gente bater um papo aqui sobre a política de Arco Verde. Isso é bom, é salutar, porque não houve, de fato, as críticas contundentes. O senhor fez um debate, né, propositivo, mostrando o que poderia fazer na área turística, não atingiu nenhum dos políticos e já faz, assim, o trabalho do político já grande, daquele político de capital, que é um trabalho bem já... Talvez o senhor já tenha sido aí bem moldado aí por algum marqueteiro, né? Então, fique à vontade, doutor. Mas não, o meu perfil é assim, não é perfil, não foi construído. Não. Logicamente, tem um pessoal que trabalha muito nessa questão de analista, né, de análise política e sempre orienta. Eu não tenho essa estrutura ainda. Os outros têm, eu não tenho ainda não. A gente procura estudar e buscar atrás de informação com um, com o outro. Você mesmo já me deu toques muito valiosos, muito importantes nessa caminhada e eu deixo meus agradecimentos. Mas, Itamar, eu acho importante a gente ter em mente o seguinte: a Arco Verde vem sendo construída em cima de um projeto político, pessoas que, de forma muito respeitosa, já tiveram a sua oportunidade de fazer, de construir, e aí uns acertaram, outros falharam, mas o que a gente quer ter a oportunidade é de acertar, principalmente. A gente quer ter a oportunidade de ter acesso à gestão desse município, a implementar circunstâncias modernas, práticas, eficientes, o bom uso do dinheiro público. Eu não tenho um perfil comportamental de ser inflexível, de ser intolerante à conversa. Pelo contrário, a gente sempre senta, conversa. Eu tenho muita liberdade, não me sinto pressionado por ninguém, não me sinto ofendido ou desagregador. Pelo contrário, eu tenho uma experiência, eu tenho uma mentalidade ampla de sentar, de conversar, de respeitar a democracia. Eu brinco com pessoas que são de outras ideologias. Às vezes na rede social a pessoa faz uma crítica, eu digo, obrigado, querido, faz parte da democracia. Assim, quando é uma crítica, digamos assim, sem ser uma crítica voltada à ofensa pessoal. Mas eu brinco, levo na esportiva, tudo. E a gente tem que ter esse perfil, é de admirar principalmente a democracia, certo? Então, eu acho que a mensagem que eu acho importante deixar para Arco Verde, ela é que surge, ela vem muito forte, do próprio hino da cidade. Eu costumo fortalecer muito essa questão do hino, porque é uma coisa simbólica, Itamar. O hino diz que Arco Verde é uma terra atraente, é uma terra de trabalhadores, é uma terra de vitória, é uma terra aconchegante, é uma terra de pessoas que recebem bem, que têm um coração quente, que têm sentimento, que amparam as pessoas que não são naturais dessa terra, mas escolheram e fixaram aqui as suas colunas, certo? Que fixaram enquanto residência. E eu apelo para a população de Arco Verde enxergar, analisar e observar a viabilidade de cada nome, as bandeiras, se a pessoa tem um projeto político voltado de verdade, comprometido de verdade com a transparência, com a probidade, com a honestidade. Não se pode admitir mais que nós tenhamos gestores ímprobos, gestores respondendo a processos criminais e ações de improbidade nos cargos públicos. Não se pode mais aceitar esse tipo de gente ocupando a gestão, o ponto mais importante, o cargo eletivo mais importante de uma cidade. A gente precisa enxergar no futuro, observar o desenvolvimento, observar as boas práticas de gestão, uma gestão técnica, com pessoas de um grupo que se interessam em fazer o bem pela cidade. Ninguém do meu grupo quer enriquecer, ninguém do meu grupo quer vantagens, quer dinheiro
sujo da corrupção. Nós queremos ter a oportunidade de construir um Arco Verde do futuro. A Arco Verde voltada para a população mais humilde, que são cerca de 35% da nossa população, que tem aí uma renda de, no máximo, até R$ 140 por pessoa na família. É dessa forma que a gente quer ver Arco Verde. Um Arco Verde forte, desenvolvida, impulsionada. E é assim, eu quero e peço, rogo à população para que observem quem efetivamente está disposto a discutir Arco Verde de forma e num nível alto. Discutir as demandas sociais e a resolução de problemas, os investimentos públicos. É assim que a gente constrói uma cidade forte, uma cidade com boa infraestrutura, uma boa educação, uma saúde de qualidade, um transporte público, acessibilidade. É assim, é com comprometimento, com determinação, com garra, com honestidade. Eu tenho meu salário, Itamar, eu sou delegado de polícia, eu sou servidor público. Eu não sou político profissional, é importante que se diga, eu sou servidor público, eu sou um servidor que está pondo o seu nome à disposição da população. E é através dessa propositura de colocar o meu nome para ser julgado pela democracia, para ser julgado pela população, é que a gente vem construindo e ouvindo sempre de forma muito respeitosa, trazendo pilares e melhorias básicas. E é nesse momento que eu digo à população, terra de pessoas ordeiras, de pessoas civilizadas, de coração quente, trabalhadores, e é através desse recado que eu deixo para vocês. Vamos observar isso. Boa fé, independência, as bandeiras das pessoas, se efetivamente querem construir de verdade um Arco Verde nova. Não é só dizer, vai entrar um novo. Vai entrar um novo, porque não vai ser mais a prefeita, ela está no seu segundo mandato. Mas são novas práticas, novos paradigmas, novo comportamento, nova forma de se portar. É assim que se constrói. E nesse momento eu digo, Arco Verde, eu quero a oportunidade de transformar Arco Verde numa cidade que efetivamente ela é. E é através disso que eu posso sim. A gente pode, com apoio popular, fazer com que essa cidade saia da estagnação e volte aos trilhos do desenvolvimento e de lá não saia nunca mais. É assim, é com a força da população, com a força dos mais humildes, da classe empresarial, da classe dos formadores de opinião, dos professores, dos médicos, profissionais liberais, advogados. É assim, é nos dando as mãos que a gente consegue avançar. Avançar de verdade, avançar em vários segmentos. Muito obrigado, Itamar, pela oportunidade. Te agradeço muito. Você é um cara especial, um cara espetacular, uma pessoa dotada de boa fé, uma pessoa que vem me aconselhando, conversa sempre comigo pelo WhatsApp, me dá sugestões importantes. Você já tem uma experiência nesse segmento da política. Eu acho importante, a gente tem que ouvir mesmo. A gente nasceu com duas orelhas e uma boca para escutar mais do que falar. Embora eu seja muito comunicativo, mas eu sei ouvir muito também, Tamar. Então, assim, eu agradeço a você por essa oportunidade de transmitir aqui pelo seu blog, transmitir pela nossa página, pelos meus perfis pessoais no Facebook e mostrar para a população quem é mais preparado. Se aí a gente for para um debate, vamos sentar e vamos dialogar na cidade, sem ofensas, sem agressões, sem mentiras, sem demagogia. Porque aquele que tiver num debate comigo começar a mentir e levantar demagogia, eu vou arrancar a máscara na mesma hora. Se for partir para o segmento da mentira, se for partir para o pântano da inverdade, da demagogia, eu vou arrancar a máscara na mesma hora. Mas assim, a gente quer construir Arco Verde novo de verdade. É por isso que a gente tem utilizado a nossa hashtag Arco Verde Novos Tempos. Grande abraço, Itamar. Deus te abençoe. Estou sempre à disposição para a gente dialogar do mais alto nível possível a cidade. A gente tem construído porque a nossa mentalidade é ampla. A gente faz parte da ala moderna do exercício da política. Por isso que a nossa cabeça é essa, não é se debruçar em xingamentos, em ofensas pessoais, digamos assim, de tentar desqualificar as outras pessoas enquanto pessoa, a gente não faz isso. Agora, assim, quando é para ser enérgico, aí a gente é enérgico, mas a gente é enérgico sempre de uma forma muito diplomática e muito respeitosa. Obrigado e que Deus possa lhe abençoar nessa sua trajetória, nesse seu projeto e que abençoe a todos os arcoverdenses e aos que estiveram aí
do bate-papo da sala de estudo da nossa live de hoje. A próxima semana, eu acredito que a doutora Cibele, depois estou tentando aí um contato com o Wellington, né? A LW também vê aí a possibilidade do Zeca Cavalcante também estar nesse debate. Obrigado, doutor. Obrigado, Albertina. Obrigado a todos que estiveram aí nos acompanhando nessa live. E vamos botar os quatro, viu, Itamar, aqui, para a gente debater e dialogar a cidade no mais alto nível. E agradecendo também a sua produção aí, o pessoal que Tá conduziu certo, muito bem obrigado. essa nossa live. Obrigado, doutor. Ah, o Albertino tem feito um trabalho muito